Quem passa aqui pela rua Major Lage vislumbra essa casa, número 53, é a casa de pessoas conhecidíssimas, né, da nossa sociedade e que vão ter muito que contar para nós. Estamos aguardando, né, a Marciana, para ela poder nos receber. A Marciana, irmã da Natécia, e nós vamos conversar um pouco sobre a história, mas logo aqui, ao entrar, né, logo no portão, uma curiosidade. Reparem só, o piso da entrada, todo feito em pedras de minério, né? Interessante, curioso. Nós vamos saber a história, sim, dessas pedras de minério. Vamos só aguardar a Marciana nos atender. Pois é, e eis que... Bom dia! Que delícia! Bom dia. Ai, obrigada, viu? Nossa, só tenho a agradecer. Ah, meu Deus, mas é uma honra, Sandrinha. Ai, que bom. Pois é, mas como eu estava dizendo aqui, logo que nós chegamos, nós tivemos uma curiosidade. Eu gostaria, antes da gente saber sobre a sua vida, que você contasse a história dessas pedras aqui de minério. Essas pedras eram da rua. É mesmo? Nossas ruas todas eram calçadas de minério de ferro. Inclusive, o Drummond falava que as ferraduras dos cavalos arrancavam faíscas do calçamento. Gente, né? é Por quê? Pedra mesmo. Quer dizer, todas as ruas aqui desse trecho da área, né? Dessa área. Sim, da área histórica Santana, da cidade. Tiradentes. Essa pedra aqui se escorrega. Escorrega. Então a gente pisava, mas escorregava, né? Escorregava. Com a chuva, então, era uma beleza. Sério? Então as ruas eram calçadas de minério. E houve um tempo que Daniel Guizulia vendeu essas pedras de minério. Quando foi isso? Ah, e não como sei, foi? Não sei. Ele morreu em 1970, né? Sim. Então foi antes disso. Tá. Agora, quando eu não sei. Pois é, mas como que aconteceu? Não, o pessoal vinha, o pessoal da prefeitura vinha e arrancava as pedras. Ah, tá, foi feita a mudança. Com picareta Nossa. e tudo mais, né? Sim. E aí, meu pai estava da janela e vendo aquela destruição. Ele não se conteve, foi lá e falou com o encarregado: me vende um bocado dessas pedras para eu botar na entrada da minha casa de lembrança. O homem não vendeu, não deu para ele. Sim. Que legal. Então, nós pusemos aqui. Mas as pedras grandonas já estavam quebradas. Porque isso aqui era metade de uma pedra. Nossa, mas... Que ficava no meio da rua, marcando o meio. Então era cada pedra assim, ó. Ah, então tinha toda uma forma. Tinha, né? as pequenininhas as maiores ficavam no meio. As médias e as pequenininhas no canto. Gente, que interessante Era isso. bem feito, era bem feito. Sim. Pois é, nossa, mas que legal, chamou mesmo a atenção. Que coisa importante que o seu pai fez, né? Lembra pra gente o nome do seu pai. Meu pai, Ninico Amâncio, conhecido como Ninico Amâncio, mas o nome dele era Antônio Lisboa Ferreira. Sim. Itabirama? O Amâncio porque era filho de Zeca Amâncio, né? Então tá mirando da gema. Hein? O mestre Zeca Amâncio? Mestre Zeca Amâncio, pai do meu pai, meu avô. Que importante. Muito bem. Que prazer em saber disso. Ah, meu Deus né? do céu. Mas nós queremos saber de você, das suas lembranças. Vamos contar? Pois bem, Marciana, fala pra gente o seu nome completo. Marciana Adelaide Ferreira. A Marciana que eu conheço é a Marciana que trabalhava em escola. Mas eu gostaria que você, Marciana, falasse um pouco do seu tempo, da sua infância, para que nós possamos conhecer um pouco mais de você. Mas foi aqui a sua infância?
Foi nessa casa? Praticamente, porque a gente morava na Rua da Saúde, hoje chama Rua Dom Prudêncio, Dom Prudêncio. Né? Naquela casa onde Letícia Guedes mora. Sim. Que era do meu tio, tio João. E aí, tio João morava em Belo Horizonte. Ele precisou de voltar para Itabira e pediu a casa. E meu pai não tinha casa. Então minha avó falou, vem morar comigo, que era a casa da minha avó. Porque só tinha uma avó e 2 tias nesse casarão todo. Nossa! Então nós viemos de mala e cuia, né? Tem mais de 70 anos que a gente está aqui. Que delícia! Então minha vida praticamente foi aqui. Foi né? aqui, nesta rua, nesta casa, né? E esse jardim já havia? Não, havia o jardim, mas não assim, com canteiro organizado, não, que era a Zoraida que cuidava, né? Então ela fazia um montinho de terra, plantava uma coisa, fazia outro montinho, plantava outra coisa. E era tudo na terra. Depois que foi... Depois que a gente começou a mexer, então a gente cimentou, porque pisa lá, pisa cá, pisa lá, pisa cá, né? A casa ficava muito suja. Verdade. Marciana toca, Marciana? Não, não. Pois é, mas eu o sou vô... a ovelha negra da família. Pois é. Não toco mas nada. peraí, mas veio... Mas, né? A família avô músico, toda é musical. Pai a família músico. toda. Minha mãe Pécia, tocava, bastante, minhas toca tias ainda. tocavam, minhas irmãs tocam. Só eu que não toco. Mas seguiu alguém? Seguiu quem na área da educação? Ah, isso aí é micróbio da família também. Meu avô, Zé Camâncio, era professor. Minha avó, Marciana, era professora. Meu pai, professor. Natécia, professor. Minha mãe foi professora uns tempos na roça. Tchalalá também. Mas quando eu fui nomeada, eu tive uma tristeza. Por quê? Porque eu não queria ser professora. Sério? Eu queria ser enfermeira. Aí, quando eu fiquei naquela... Ficou cabisbaixa. Mãe falou assim, deixa de ser ingrata. Seu pai é professor, sua mãe é professora, seu avô é professor. Mas eu quero sair dessa confusão de professor, não quero ser professora. Mas eu acabei sendo, né? Como era? Fiquei 40 anos só na escola. Pois é, não queria, né? Não. E só ficou 40 anos. Como era estar numa família de professores? Muita leitura. Todo mundo lia aqui, ó, adoidado. Romances, jornais, né? Então, revistas, mas todo mundo lia mesmo. Né? A avó, quando estava velhinha, já não enxergava mais. Ela tinha só metade de uma vista. Mas ela punha a gente para ler para ela. Romance, adorava romance. Você se sentia pressionada? Para quê? Pela profissão, por estar numa família de professores e por querer outra coisa. Você disse, né, que formou para professora, mas não era o seu sonho. Não Você era, se não. sentia pressionada? Não, no princípio eu me sentia muito aborrecida. Mas depois fui tomando gosto, né? E fui aprendendo a ser professora também. Aí, quando eu já tinha uns 30 anos assim de serviço, é que eu falei, agora eu sei dar aula. Depois de 30 anos. Aí eu falei, agora eu sei dar aula. E onde você lecionou aqui na cidade? Eu comecei, assim que eu formei, eu fui chamada para o Zé Batista para uma substituição. Mas não fiquei muito tempo não, que a classe era de meninos muito maiores do que eu tinha até medo deles. Aí chorava. Sério? Meu pai falou, se tá te fazendo sofrer, então não fica. Aí eu saí, mas no outro ano eu fui nomeada. Naquele tempo não tinha que fazer concurso para professor, não. Era pelas notas do diploma. Nossa, mas isso é O interessante. O Estado classificava a gente pelas notas. Né? Você já saía, né, do curso com as notas e era avaliado por isso. Só.
Então eu fui, e tinha sequência, né? Aí eu fui nomeada nessa leva do Emílio Pereira, que foi criado o grupo Escolar Professor Emílio Pereira de Magalhães. E eu fui uma das primeiras professoras de lá. Nós somos 7 na ocasião. 1957. Que delícia. Você já era nascido? Não. Pois é, que coisa. Porque quando eu conheci a Marciana, isso foi final da década de 70. Pois é. Se eu não me engano, na escola 1º de junho. 1º de junho, onde sua mãe trabalhava. Pois é. Também. E lá você era supervisora. Né? Pois é, gente, a escola 1º de junho, hoje, é onde funciona a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Ali, a escola 1º de junho era da antiga Companhia Vale do Rio Doce, não é isso? Tanto que aniversariava, né? Melhor dizendo. O nome da escola era por causa da data da fundação da Vale. Exatamente, 1º de junho. Isso. E tem uma história voltada nisso aí, porque a companhia na época, hoje Vale, né? Contratou professores para que lecionassem, né? Quando o grupo começou, a Vale mantinha todo o ensino. Né? Tinha a dona Geralda Castilho, que era supervisora, né? Tinha os diretores, dona Guiomar, Rosarinha, lá na Pedro Guerra. Mas com o passar do tempo, a Vale resolveu terceirizar, digamos assim. Então, a FIDE assumiu. E aí, quando eu entrei, já era FIDE, não era Vale ainda, mas não. E aí eu fiquei, até fazer 60 anos, porque aí tinha que aposentar. E depois dessa sua aposentadoria, o que você resolveu, né, fazer desse tempo livre? Que livre, minha filha. Fica mais apertado ainda. A Marciana não gosta de ficar parada, né? Não. A Marciana é muito ativa. Porque sempre eu gostei muito de ler e de escrever. Né? Não escrever livro, não, mas rabiscar coisas. Preparar reunião, etc. Então, isso é meu métier. E aí eu continuei na catequese, na diocese, em alguns aspectos, né? Esses dias mesmo eu fui dar aula na escola diaconal diocesana, lá em Monlevade. 5 anos de formação para os diáconos. Nossa, que legal. E agora a diocese vai ter diáconos permanentes. Fala pra gente, Marciana. Bem, peraí. O que é sentir 78, né, como você disse, esses 78 anos vividos, o que você tem a dizer para quem está aí, ó, começando, né, nessa vida? Bem, primeiro, eu fico espantada de ter chegado nessa idade. Porque quando eu estava no colégio, eu achava que eu ia morrer com 18 anos. Por quê? Cismei que eu ia morrer naquela com 18 época, anos. Será que naquela época a gente não tinha, assim... Você não tinha sonhos? Sonhos de Não quê? são sonhos de que marido, de casa, de marido. sonhos de... Não, qualquer sonho. Eu quero ser alguém, ou eu quero casar, eu quero ter filho, ou não, eu quero fazer alguma coisa que vá me satisfazer. São sonhos, independente de qualquer que seja ele, né? Mas são sonhos que nos movimentam. Eu nunca fui muito sonhadora, assim, não, sabe? Eu ficava espantada com Clarice, minha irmã, que ela planejava viagem para daqui a 3 anos, daqui a não sei quanto tempo. Eu nunca fui de planejar coisas assim com antecedência, não. Vai vivendo. Mais sossegado. Pois é, será que era por isso que você acreditava que ia falecer tão cedo? Não, eu não sei por que não, mas eu tinha essa cisma, né? Aí, quando passaram os 18 anos,
passaram os 20, passaram os 30, eu falei, gente, eu não morri até hoje. Aí Alguma coisa tá esperando. Chega nos 50, chega nos 60, Jesus. Então, tudo assim, ó, eu falo que foi tudo de presente. Eu já tenho 60 anos de Sim, além presente, daqueles que você... além dos 18 que eu tinha me dado. Além dos 18. Muito bem. Pois é. Você acredita que... como que você classifica essa sua vida? Já que você é uma pessoa que não teve sonhos. Classifica para mim essa sua vida, Marciana? Meu Deus, que pergunta meio difícil. Bem, é uma vida tranquila, né? Você pensou assim, eu vivo hoje, seria isso? Não penso assim especificamente hoje, não. Não, vou vivendo. Uhum. O que der. O que der. O que Deus mandar, tá bom. Como é essa sua relação com Deus? Eu acredito que seja muito boa. Da minha parte para ele. Agora, aliás, da parte dele para mim. Agora, da minha parte para ele, não vou garantir muito, não. Quando chega a noite, que você vê que já foi o dia, né? Você sente o agradecimento, o seu momento de estar só. Como é estar com você? Muito agradável, muito agradável. Que eu não gosto de cultivar pensamentos negativos, né? Não gosto de ficar remoendo erros. Então, eu penso nas pessoas, penso no dia, penso em Deus também, Nossa Senhora e tal. Mas é tranquilo. O que você tem a dizer para as pessoas que estão vindo, essas adolescentes, os adolescentes que estão aí iniciando a caminhada? Seja na escola, seja na igreja, mas iniciando a própria vida. Primeiro, a vida é o dom mais precioso que a gente tem. Mais precioso. E eu acho que o pessoal se valoriza pouco hoje. Se autovaloriza muito pouco. Todo mundo vai entregando tudo assim, de mão beijada. Como seria? Resguardar? Essa questão, mais falar. Especificamente, a questão do corpo. Sim. Né? O corpo... Você acha hoje que o sexo está muito liberado, está tudo muito aberto, as coisas, a mídia, rádio, música, está muito voltada para a sexualidade? Tem esse detalhe também, mas além dessa abertura, digamos, escandalosa, né, sobre a sexualidade mal entendida. Mal entendida, mal trabalhada. Mal trabalhada, mal vivida, né? Eu acho que o pessoal não se valoriza mesmo. Muita coisa que a pessoa é capaz de fazer, ela não luta por aquilo. Porque fulano não gosta, fulano não vai querer, fulano... o que é que os outros vão falar? Né? É a preocupação com o outro. O olhar do outro, sim, que muitas vezes é negativo, né? Então, falta isso muito, a valorização. Tá, Do então... corpo, da inteligência, da sabedoria, de tudo mais. O pessoal se entrega muito abertamente, assim, a troco de nada. Eu tenho... Porque nessa minha vida, eu já vi tanto problema de filhos de mãe solteira, por exemplo, né? As crianças pagam, né? Enquanto crianças, enquanto adolescentes, eles sofrem os efeitos da falta de juízo, né, do pai e da mãe. Sim. Quantas crianças que são rejeitadas pelo pai
O pai não assume, não quer saber. Isso é motivo de sofrimento demais. É. E eu já vi isso muito em escola, muito. Verdade. Então, eu penso também nas consequências. Sim. Né? A família que fica desestruturada, os pais da geração anterior que sofrem com as coisas. Muitas vezes vão criar um neto que não estava na previsão deles, né? Verdade. Tem alguma coisa, algum fato nesses 78 anos que você se recorda e que chama a sua atenção? Bem, uma coisa que sempre me implicou é que no catecismo o pessoal falava: o dia da primeira comunhão é o dia mais feliz da sua vida. E acontece que no dia da minha primeira comunhão, eu estava com o pé machucado, dentro de um sapato fechado, e ele estava inchado e doía. Meu Deus, a felicidade foi embora. Porque eu não aguentava, não podia falar nada. Mas não aguentava, não foi o dia mais feliz, não. Por causa do pé machucado. Quando eu estava no normal, segundo ano normal, tinha uma professora lá que era péssima. Onde você fez normal? Não, eu fiz tudo no colégio. Sim. Primeiro ano primário até o terceiro ano normal. 11 anos. Mas tinha uma professora lá que dava física e química, ela não sabia nada. E eu não aguentava aquilo, né? E falava com os colegas que ela era muito ruim. Não tô conseguindo aprender. Que ela era muito ruim, etc. Um dia, a vice-diretora do colégio, que era a tal da irmã Rita, e que todo mundo tinha medo dela, me chamou e falou comigo assim: eu vou pedir à senhora uma coisa. Não fica falando mal da irmã fulana, que ela não sabe dar aula. Eu falei: mas não sabe mesmo. Mas acontece que ela está doente. Ela estava com problema de calcificação no ombro, uma coisa assim, sabe? E a senhora tem uma capacidade grande de liderança. A senhora leva as suas colegas a pensar da mesma forma. Aí eu levei um susto, que eu nunca tinha me imaginado como líder. A partir daí, passei a prestar mais atenção, né? E a me valorizar nesse ponto, né? E o que aconteceu? Ela continuou lecionando? Não, pois é, aí eu parei de falar, né? Porque naquele tempo a gente obedecia. Mas ela não foi cuidar da saúde? Não, ela cuidava da saúde, mas era um problema que estava criando um ovo de cálcio entre o omoplata... Uma coisa puxando a outra, né? Mas ela realmente, física e química, eu não sabia mesmo. Tanto que é matéria que eu detesto. Até hoje? Pois é, mas gosta muito da literatura, né? Ah, literatura é comigo mesmo. Adoro. Que bom. Mas como eu falei, aqui em casa todo mundo lia, né? Minha avó recitava Camões. Nossa, que delícia. Do tempo que ela era normalista. Ela formou com 15 anos. No tempo dela, as meninas se formavam. Nossa, e Camões é tão longo. Né? Então ela vinha As Armas e os Barões Assinalados, que da Ocidental para a Lusitana, e por aí afora. E ela falava. Recitava cânticos dos Lusíadas. A irmã Genoveva, nossa professora de português do normal, ela incentivava a gente a ter uma cadernetinha onde a gente anotaria as frases bonitas, os pensamentos bonitos, as palavras bonitas, para depois usar nas nossas composições. Mas você tinha que fazer a citação? Não precisava, não. Porque hoje a gente não pode fazer, né? Você utiliza alguma coisa, você tem que fazer a citação. Não, ela não exigia, não. A gente também aproveitava aquela ideia, né? E construía em cima dela, né? Essa casa, pelo visto, ela tem quantos anos? Ela é de 1912.
1912. Já tem 103, né? Nossa, que delícia. E ela ficou para vocês? Era da minha avó, depois meu pai comprou na mão dela e dos outros herdeiros, né? E deixou para nós. Então nós somos a terceira geração que mora nessa casa. 103 anos. Da mesma família. Dicionário de Medicina. Pertence ao farmacêutico. José Amâncio Ferreira. Itabira, 21 de setembro de 1885. É um dicionário, gente, de medicina. Olha aqui que delícia. Ele era farmacêutico? Era, formado em Ouro Preto. Mas ele chegou a trabalhar? Chegou a ter farmácia. Farmácia, onde era? A primeira foi em Nova Era, onde é hoje a farmácia São José. Sim. Mas acontece que ele não sabia cobrar dos outros. E o pessoal pagava, então, com galinha. Com ovos. Naquela época de trocas. Ia de seta, né? E ele criando família. Então, não dava, né? Como é que ele ia manter? Aí, ele veio pra cá. Como que ele ia manter a medicação, né? Não tinha como. Ele veio pra cá. Com galinha? Nossa, que legal. Olha aqui. Olha, pessoal. Olha o livro. Nossa, que delícia, Marcela. Aqui tem um outro de... Sim. Noções elementares. Química com CH. Noções elementares. É o nosso português química aí, médica. ó. Chimica. Chimica médica. Sim. Pois é. O livro é de 1873. Nossa, mas que relíquia. Nossa, que delícia. E tem muitos outros. 100 anos, né? É. Eles tinham carimbo. É verdade. José Amâncio Ferreira. Muito cuidado, né? E as encadernações. As encadernações, exatamente. Um cuidado. Muito bem feito. Um capricho. Era tudo feito à mão. Pois quase, é, olha que maravilha. Homeopatia. Eu gosto muito. Também, de 1856. Só uma curiosidade aqui, ó. Nós somos lá para Bexiga, ó. Sintomas, né? Só para poder ver um pouquinho. Pesadelo. Pessoal que fica... que é sonolência, olha. Comichão. Irritação. Do peito. Olha lá o tratamento, olha aqui. Vamos ver aqui. Diluição em intervalo de 2 dias, seguida, então, de glóbulos, diluição. Quer dizer, é uma leitura também um pouco difícil, né? Não, pois é. Porque para a época. Não, porque aqui eram produtos... Mas olha, Marciana, aqui, mas olha o português, Marciana. O nosso português passou por 5 ou 6 modificações durante esse tempo. Então, assim, sintoma com Y, né? Então, a leitura... Sintomas. A leitura aqui, era crônica difícil. Crônica é com CH. Crônica com CH. Crônica. Pele com 2 L's. Né? Nossa, gente, isso, assim, é uma relíquia, tanto em conhecimento quanto para nossa língua portuguesa, né? Que maravilha. Nossa, Marciana, que delícia. Pois é. Poder conhecer um pouco, né, da história aí do mestre. Mas então, como o Vozeca faliu como farmacêutico, sim, ele foi ser professor. E naquela época, cada professor tinha sua classe em sua casa. Eram as tais escolas isoladas. Sim. Minha avó também teve. Isso veio depois do caixeiro viajante, né? Porque o caixeiro, ele levava os livros para as fazendas. Então, depois eles tomaram aquela decisão de fazer a escola. Mas ainda assim tinha as escolas mas o Zeca nunca foi caixeiro viajante. Não, eu falo da história da educação. Sim. Né? Então, eram escolas isoladas. E os homens davam aula para menino. As mulheres davam aula para menina. Então, era uma escola, uma cadeira feminina de ensino. Sim. Ou cadeira masculina de ensino. Então, quando se criou o grupo, que foi em 1907, o Zé Batista... Coronel Zé Batista.
Ele, inclusive, chamava Carvalho de Brito, né? O primeiro nome dele. Foi. É. E Quem era Carvalho de Brito, você sabe? Carvalho de Brito era político. Agora eu não sei se... Eu acho que ele era de Belo Horizonte. Tá. E era amigo do Coronel Zé Batista, que morava aqui. Ah, então mudaram a nomenclatura Não. para alguém mais próximo. Não, pois é. Quando o Zé Batista morreu, o próprio Carvalho de Brito pediu que trocassem o nome de Grupo Escolar Carvalho de Brito para Grupo Escolar Coronel Zé Batista. O próprio. Sabendo! Olha que legal! Muito bem! Que bom. Bem, mas então aí os professores das escolas isoladas foram trabalhar no grupo. Então, aquela primeira turma de professores do Zé Batista, tempos depois, foi homenageada pelo governo, dando nome a várias escolas da cidade. Então tem Marciana Magalhães, Maricas Magalhães, Antonina Moreira, Palmira Moraes, né? O Zé Camancho. Nossa, obrigada por esse Mestre conhecimento, Emílio. essa partilha, Mestre né, Matheus? Você sabia, Matheus? Nem eu, tá? Não sabia mesmo, Mas Marciana. também não era tempo de vocês, não? Ah, pois é, mas olha que delícia saber disso. Porque a gente fala assim, Marciana Magalhães, ele estuda lá, então tá. Mas e daí? O porquê desse nome? Quem contou pra gente? Ela. E só uma curiosidade, lá, Matheus, na cristaleira da casa, que a Marciana vai nos contar, a história dessa cristaleira. A porcelana que tá aí, ó, tem muita coisa antiga aí, né? Aí, Bem, tá vendo? Mas da minha avó não tem mais, não. É. A não ser... Peraí. Gente, não tem dessas madeiras mais, viu, pessoal? Aquelas louças azuis ali, de vidro. Aham. Né? Sim. Aquilo era dela, da minha A avó. sua avó? É. Nossa! Aquela chica dourada também era da minha avó. E linda, né? É. O resto já quebrou. Nem usa, né, Marciana? Fica aí como enfeite. Não. Agora, a louça branca era de minha mãe. Era um aparelho de jantar. Aparelho inglês, que todo mundo tinha louças inglesas. Né? Inglesas. Então, minha mãe casou em 1929. Isso porque os ingleses vieram? Era por isso? Não, era questão do Brasil, de comércio, né? Porque o Brasil não tinha autorização para ter fábricas, etc. Né? Então vinha tudo da Inglaterra. Então, para a época, Então, o melhor todo mundo tinha louças inglesas. Eu falei, minha avó, por que a senhora não guardou aquelas louças pra gente? Eu falei, então ela tinha. Ela tinha. Ela falou, minha filha, era de uso diário. Foi quebrando, jogar fora, vai quebrando. Ô, pecado. Nossa, mas essas são lindas. Esse aparelho é muito lindo. É, ele é. Muito bonito. É. Antigamente, né? Era E quando a gente fala antigamente, as coisas tinham qualidade. Do mesmo jeito, a madeira dessa cristaleira, né? A gente não encontra. Nunca deu caro. Pois é, a gente não encontra mais. Hoje, o que é feito, ele é feito para acabar. É, tudo Né? descartável. Tudo descartável, infelizmente. Aquele quadro lá em cima, Marciana. Bem, aquilo ali é um rancho para tropas de burro. O pessoal vinha da roça, né, ou de outras cidades, e arranchava nesses lugares que já eram próprios para isso, né? Tinha lugar de prender os burros, tinha lugar de botar comida para eles, etc. Agora, esse rancho era de São Fernando Jardim. Fernando Jardim. É. Tá. E ficava onde? E hoje é onde tem o Banco Itaú, na rua Cizenanda de Barros, de frente da FID. Sim, em frente à FID. Olha que legal. Nossa, tem outros Havia aqui, vários ranchos, havia lá na Água Santa, havia o rancho de Saíde, lá no Pará, né?
Onde hoje tem as casas do Said? Ó, que legal. Aqui, olha, uma outra pintura. Você falou Márcio Freitas, né? Márcio Que Freitas. fez essas pinturas. Usava muito, gente, fazer essas pinturas nos tacos. né? Exatamente. Verdade. Ficou linda. Aqui é o antigo cinema que queimou, que pegou fogo, né? Sim. Onde funcionava a câmara, em cima. E embaixo era a loja do Labruna de Plastilândia. Plastilândia. Né? Então pegou A fogo. catedral, A antiga, né? A antiga catedral. matriz. E aqui o correio. Antes de modificar, Não, né? era o teatro. Era o teatro. Ah, tá. Onde hoje é aquela área lá do correio. É. Funcionava um teatro. É. E era ativo esse teatro? Oh, sim. Mesmo? Muito? Mas eu não peguei, eu não peguei. Não. Sim. Mas vinha até companhia de opereta, né? Que usava muito opereta, né? Nossa, que legal. E então vinha gente aí. Agora, esse aqui era o prédio principal do José Batista. O Coronel José Batista, sem reforma, antigo. Aqui, ó. Era um prédio grande e 2 pequenos ao lado, Aham. né? E a casa do padre? Lá é a casa do padre, Aham. que ainda está. Que ainda permanece, né? Nossa, que legal. Aqui. Esse portãozinho ainda existe. Isso é do Colégio Nacional das Dores. Mas esse prédio já não é mais assim. Não é. É, verdade. As coisas Aqui mudam tá, tanto, né? Isso aí é o tal prédio que os meninos puseram fogo no telhado, né? E pronto. Lá na rua Guarda-Mor. Guarda-Mor Custódio. É. Ah, tá. É uma parte da praça. É. Aham. A parte da praça. Logo o princípio da praça. Já trabalhada, né? Porque Sim. ela não era assim. É. Mas ali Nossa, que lembrança boa. Eu quero agradecer muito a oportunidade de você nos ter recebido aqui na sua casa e meu Deus do céu. contado tanta coisa interessante Meu Deus para do céu. nós, para que nós, né, conheçamos um pouco da sua vida, da vida do mestre Zé Camâncio, essas coisas todas que você nos contou. Obrigada, viu, Marciana? Oh, por nada, meu Deus. Mas é uma honra. A honra é uma minha. honra. A honra é nossa, né, Matheus? Obrigada, Marciana. Obrigada mesmo, viu? Quando precisar, estamos às ordens. Obrigada.